Olá, bem-vindo, sou Haroldo Maranhão, esse é o meu canal pessoal e pastoral, ou pastoral e pessoal, mistura muitas coisas. Eu tenho o prazer de cuidar de pessoas e de ensinar e de contribuir de alguma maneira para o ensino, para o estudo, para o crescimento espiritual, mas também eu gosto de conversar e de debater aqui. Eu falo muito aqui com os jovens e mesmo alguns outros que gostam de escatologia, gostam de conversar. Aí a conversa é papo reto, a gente ouvir, a gente aprender, eu aprendo muito na conversa com eles também. Então se torna algo pessoal falar de escatologia. Então aqui no canal eu me sinto às vezes fazendo as duas coisas, porque eu tenho prazer de falar sobre isso. O tema de hoje, então, já que você clicou e você abriu aqui o vídeo de hoje para falar justamente sobre o julgamento do cristão, né? Então, nem sempre a gente, dentro da cultura, da revelação, do entendimento do evangelho da graça, parece que nós podemos fazer tudo de qualquer jeito, que está tudo bem, Deus entende, afinal de contas estamos salvos, somos filhos, somos amados, Ele vai nos prosperar, nos conduzir, nos proteger, nos livrar e vai cuidar da gente, aleluia, glória a Deus, e tudo isso é verdade, mas em tudo o evangelho do Senhor Jesus tem a contrapartida também. Então, sim, é verdade, lá que em Efésios 2, nós lemos o quê? Né? Que pela graça nós somos salvos por meio da fé, versículo 8. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, a salvação não vem de obras. Claro que não. Pois somos, aí sim, né? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, nós não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos para as boas obras, e isso nem sempre é tão falado. Mas parece que a gente fazer alguma coisa, servir a Deus e dedicar tempo, enfim, crescer, exercer dons, exercer ministérios, servir a Deus, parece que é uma coisa assim opcional. Então, se der eu vou, se não der eu não vou. E normalmente nós não vamos. Normalmente temos coisas muito importantes para fazer do que a igreja, exercer um ministério, cuidar das pessoas, coisas importantíssimas, como ver uma novela e ver um jogo de futebol, ou tirar uma soneca a mais à tarde. Nada, não que nada disso não seja lícito, mas na verdade são coisas sutis que nos roubam tempo, ou ficar rodando o celular 5 horas e não ter tempo para ir orar com alguém, ou para preparar um estudo e abrir uma célula, um grupo de estudo em casa e servir a Deus. Muitas coisas podem ser feitas a partir da igreja local. Muitas coisas devem ser feitas a partir dos dons e do dom espiritual ou dos dons que Deus deu para você. O fato é que nós precisamos servir a Ele e Ele praticar então boas obras que Ele de antemão preparou para que nós andemos nelas. E a maneira de Deus tratar isso é extraordinária, por quê? As obras estão prontas, Ele já preparou, Ele já planejou, já nos deu recursos, já nos deu dons, já nos deu talentos, né? Já nos deu pessoas que encorajam, pessoas que vão ouvir a nossa maneira de falar. Tem pastores muito mais incríveis do que eu, muito mais preparados do que eu, que falam de uma maneira que alguns aqui que estão no canal gostam do jeito que eu falo e não do que eles falam. Então eu fico impressionado, por quê? Porque Deus tem essa identificação na maneira de compartilhar, na maneira de comunicar. Então quem que eu quero alcançar? Aquelas pessoas que vão ter prazer do jeito que eu falo, vou se identificar com como eu trato o assunto que eu trato. Porque em eu fazendo assim, eu vou ser frutífero, vou ser bênção na sua vida e vai ser bênção para mim fazer parte do que Deus está fazendo na vida sua. Aquilo que Ele quer trazer de conteúdo para você. E aí, Deus é glorificado, porque eu sei da minha incapacidade, eu posso perceber que Ele faz a mais do que eu posso fazer, muito mais além, porque eu quero realmente orar e buscar e me preparar para ser útil, né? Mas é Ele que faz, Ele já preparou tudo isso. Então Deus prepara as boas obras para nós, mas Ele espera que nós venhamos a cumprir e andar nelas, e se nós fazemos isso, além de tudo, Ele nos dá um galardão. Existem galardões, é isso que eu quero falar, recompensas do crente, mas entenda, nós vamos ser julgados naquele dia com aquilo que nós fizemos, quanto aquilo que nós fizemos ou não fizemos para Deus. Mas você vê a Deus na igreja é religiosidade. É um chamado. A partir da igreja, não é na igreja, é a partir da igreja para o mundo. Isso é chamado. Religiosidade é fazer de uma maneira artificial, ou sim, de uma maneira carnal, servir de aparência, servir de fachada, ou querer ser visto, querer fazer parte de um ministério que tem visibilidade na igreja. Isso não é uma obra, porque Deus julga a intenção do coração na obra. Bom, deixa eu começar, então isso aqui foi só o preâmbulo aqui, só o comecinho. Qual é o texto que eu quero tratar para vocês então aqui na nossa conversa? Eu gosto muito do texto de Jesus em Mateus 25. Mateus 24 e 25 é o sermão profético, e aqui Jesus, Mateus 25, ele fala com muita clareza sobre o nosso chamado. Então, Jesus ele ensina esta parábola que está aqui em Mateus
25, de 14 a 30. Então, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. Tudo é do Senhor e Ele nos dá algumas coisas para que nós possamos cuidar, coisas dele, coisas... Aqui cabe pessoas, cabe ministérios, cabe muita maneira como nós lidamos com o dinheiro, como somos liberais, como somos abençoadores e por aí vai. Então, a um ele deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E essa frase ela é marcante, cada um segundo a sua própria capacidade. Meu querido, minha querida, sempre vai ter alguém muito mais competente, muito mais ungido, muito mais capacitado do que você e eu. Porque tem gente que tem muito mais capacidade do que nós. Vamos ser realistas, né? Eu sei as minhas limitações, talvez eu nem saiba, talvez eu precise aprender um pouco a mais, mas eu sei o que eu não posso fazer e eu sei o que eu posso fazer quando Deus age através de mim. Então, quando eu estou realmente na unção, quando eu estou ali em oração, consagração, eu sei que Deus faz coisas muito a mais do que eu posso fazer com o meu braço. E eu não quero nunca fazer com o meu braço porque não dá certo. Eu sei que quando eu faço com o meu braço a coisa não vai longe, não dá bom, né? Então, mas há uma capacidade. Por quê? Porque alguns nasceram numa família com menos possibilidade de estudo, ou de ensino, ou de condição social. E outros têm muita oportunidade, têm muito mais facilidade do que outros. Deus é injusto? Não, o mundo é injusto. Mas Deus, ele nos julga com justiça. Ele não vai exigir mais de quem não pode dar tanto. Ele vai exigir mais de quem ele sabe que pode fazer mais. E ele não vai se contentar com menos. E aqui Deus aperta, porque a maneira dele julgar é justa. Eu não vou ler a passagem toda agora, eu vou ministrá-la aqui, você leia aí, por favor. Mas ele vai dizer que o que tem 5 negociou outros 5. E ele então dobrou 100% do que ele tinha. E Jesus fala o quê? Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Por que que entra no gozo do teu Senhor? Porque o nosso julgamento é quando nós vamos entrar para a eternidade no céu com o Senhor. O outro tinha 2, ganhou 2, o que? Segundo a sua capacidade. Ele tinha menos do que o que tinha 5. E ele fez o quê? Igual, ele negociou os 2 e agora tem mais 2, tem 4. O que que o Senhor falou? Ah, você tem 4, mas o outro tem 10. Não, ele tratou igualzinho, por quê? Porque esse fez o 100% com o que recebeu. Deus trata na proporção. Então, ele ter feito mais 2, ele fez tanto quanto o outro, bem-estar, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Eu já falei isso em algum vídeo, eu repito que nem sempre todos ouviram, mas o que nos iguala na casa do Senhor é quando nós todos somos dizimistas. Quando todos somos dizimistas, todos damos a mesma quantidade de dinheiro para Deus. Se alguém ganha 1 milhão por mês e dá 90 mil de dízimo, ele deu menos do que alguém ganha 1.000 por mês e deu 100. O que deu 100 deu mais do que quem deu 90 mil. Por quê? Porque deu 10% e o outro deu 9%. Deus não está interessado na quantidade, Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele quer revelar para nós o nosso coração. Então a proporção de 10% iguala a todos. Se todos somos dizimistas numa igreja, todos nós damos a mesma coisa e pouco importa quanto cada um de nós ganha. Deus trata com justiça. Mas veja que o que tinha 1, há uma coisa que ele fala que é terrível. Ele fala, tive medo e escondi na terra o teu talento. Então quando o Senhor veio ajustar contas, o que tinha 5, tinha 2, o que tinha 1, os outros 2 tinham feito 100% e esse não fez nada. Ele somente guardou o que ele tinha e como ele fala que ele escondeu na terra o talento, eu vi uma figura uma vez que me fez muito sentido, nós somos feitos do pó da terra. Então se o dom fica escondido dentro de nós e não é manifesto, está enterrado, está dentro da terra, dentro do pó da terra, não serve para nada, porque não vai alcançar ninguém, não vai fazer diferença para ninguém, não vai ser frutífero. E o que o Senhor falou? Então aí sim eu vou ler, versículo 26, respondeu-lhe, porém, o Senhor, quando ele devolveu o que era dele. Respondeu-lhe o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Olha o que Deus está falando. Cumpria, portanto, que você entregasse o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, pois a todo o que tem lhe será dado, e terá em abundância, mas o que não tem até o que tem lhe será tirado. Então veja, aqui há uma diferença. O que tinha 5 e ganhou mais 5 tem 10, então ele tem uma capacidade maior de administração até do que o que tem 4. Então o Senhor tira do que tem 1 e dá para o que tem 10. Então aqui há uma distribuição do Senhor de justiça e de frutificação e de ampliação para quem faz a mais, para quem realmente ele tem mais capacidade. E aqui o Senhor então ele diz para o que não fez nada que ele não serve. Olha que coisa.
Meu Deus do céu, servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Eu não sei o que isso significa, eu não quero explicar, não quero dizer, não quero dogmatizar, mas é uma coisa ruim. Então, quem tem pouco e não faz nada porque tem pouco, porque tem medo, porque não confiou no Senhor, não creu no poder, não olhou para o Senhor, mas olhou para a sua própria incapacidade, não é uma boa ideia. Porque todos ouvem a mesma pregação, o Senhor não é injusto de ter diferentes pregações. O Senhor deu o que ele sabia, o justo juiz, no que era a capacidade daquele servo de fazer o que tinha. O Senhor sabe a diferença de capacitação que cada um de nós tem, ele vê o coração, ele conhece a nossa capacidade intelectual, mais do que isso, ele sabe a igreja, o ministério que nós estamos, sabe o evangelho que nós recebemos, sabe o ensino que nós somos expostos, ele sabe tudo, todos os ingredientes que ele mesmo preparou para cada um de nós. E se ele fala que nós podemos fazer mais, ele sabe que podemos fazer mais. E naquele dia, por enquanto ele está nos encorajando, por enquanto ele abre oportunidade, por enquanto ele nos chama, mas naquele dia ele vai julgar. E é um juízo que afeta a eternidade. Na eternidade, de alguma maneira, ter mais talentos, qualquer que seja o significado de talentos, é muito bom. Entrar para a eternidade e não ter talento nenhum, nem que seja no céu, não é uma boa ideia, porque vai nos faltar, de alguma maneira, algumas coisas que Deus diz que são importantes ter lá. E Paulo, ele fala com mais clareza sobre isso em em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 a 15. Segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar um outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Jesus Cristo é o líder da igreja. Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Não há nenhum ser humano que possa entrar na cadeira de ser líder da igreja do Senhor Jesus. Pode ser líder de outra igreja que não é de Jesus, mas a de Jesus é dele, ele é o cabeça, ele é o Senhor. Contudo, se ao que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Então veja, aqui Paulo teve a revelação da parte de Deus de que as obras têm 6 estágios, mas eu diria 2 estágios com 3 categorias. Então as obras boas, as que servem, e as obras ruins que não servem. Nas boas, elas podem ser ouro, prata e pedras preciosas, então fica até melhor do que os 5, 2 e 1 do ensino de Jesus. Quer dizer que Jesus ensinou errado? Não. Quer dizer que ele deu uma palavra de ensino e depois Paulo veio pela revelação que ele teve, que o próprio Senhor Jesus lhe deu, revelou-se como cabeça. Aí Jesus então ampliou agora o entendimento para a igreja. Jesus falou para os judeus, Jesus falou para o povo daquela época. Paulo revela para a igreja, o papel da igreja, o fundamento da igreja. Ele teve a revelação do mistério da igreja que o povo de Israel não conhecia quando rejeitaram Jesus. Então, depois que Jesus morre e ressuscita, ele começa a igreja. A igreja é constituída por judeus e gentios. Então, Paulo foi o apóstolo para os gentios da igreja. E é aí que ele vai trazer ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha. Mas ele diz não apenas da diferença das obras, mas obras serão provadas pelo fogo. Então as obras boas, elas são purificadas e saem melhores. As obras ruins, elas vão sofrer dano e vai ser pior. Porque ele fala exatamente isso. Quando é provada pelo fogo, manifesta se tornará a obra de cada um. Aí o texto diz, pois o dia, com D maiúsculo, que é o dia do juízo, como nós vimos Jesus falar, o dia a demonstrará porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, as obras têm que ser edificadas sobre Jesus Cristo. Não adianta ser na denominação, ser na sua igreja, ser obra da sua cabeça, ser obra do seu desejo de fazer qualquer coisa, mas a obra em Cristo é a obra que é levada em consideração por Jesus, o Cristo, que é Deus e que sabe todas as coisas e que sabe por que fizemos o que fazemos, como fazemos o que fazemos. Então, o fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, receberá este galardão. O que tem obras boas no bom fundamento, tudo bem. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. O que significa ser salvo através do fogo? Não sei e não quero nem saber.
Eu não quero ter obras inadequadas, eu não quero ter obras de pior qualidade, eu quero me esforçar para isso. Eu sei que não vai dar para ter só obras boas para aquele dia, eu espero então que eu consiga ser agradável a Deus, eu espero que eu consiga alcançar a misericórdia dele, diante dele naquele dia. Porque eu sei, claro, que eu não fiz o suficiente que deveria ter feito ao longo da minha vida. Eu sei que ao longo da minha vida minhas obras não foram necessariamente as melhores que eu poderia ter feito e eu luto contra isso. Isso é uma palavra que me confronta. Então, quando eu estou falando para você aqui nesse vídeo, eu estou falando muito mais para mim. Eu sou confrontado com isso, eu luto contra isso. Eu quero realmente ser útil e frutífero ao Senhor. Mas o fato é que haverá um juízo. Agora, veja, muitos de nós nos comparamos com pessoas que não têm a menor base de comparação para nós. É que nem eu que gosto muito de basquete, eu joguei basquete quando era garoto, lá em Barbacena, quando eu brinco, não sou de Barbacena, é só para fazer a piada, eu gostava de jogar basquete, e é como se eu, então, quando era garoto, eu quisesse me comparar com o Michael Jordan. É ridículo. Eu jamais teria a estatura de jogador de basquete do Michael Jordan. Então, não vou me comparar com ele. Como é que Deus me compara? Não me compara com o pregador ou com o pastor de milhões de pessoas, frutífero, que toca as nações e que tem um ministério internacional, porque ele tem muito mais capacidade que eu. Deus deu dons a ele, dons a mim, dons a outras pessoas, cada um de nós de acordo com a nossa capacidade que ele sabe. Então, não vou prestar conta de ter um ministério do tamanho que aqueles caras têm, mas eu vou prestar conta do ministério que eu possa vir a construir ao Senhor ao longo da minha vida com os dons e a capacidade que eu tenho, que ele me deu, e ele é o justo juiz. E ele vai poder me julgar desta forma. E eu tenho temor disso. E assim deve ser você. Eu fico muito assim, como é que eu vou dizer? Angustiado, não. Eu fico preocupado com pastores que entendem que precisam fazer cursos, comprar cursos para fazer uma igreja crescer e multiplicar, de acordo com outros pastores que têm milhares ou milhões de seguidores ou de membros dos seus ministérios. Porque vai ser uma frustração, porque cada um de nós recebe segundo a nossa capacidade. O que nós temos que fazer é fazer o melhor que nós podemos fazer para Deus, porque eu pego o mesmo princípio do dízimo. Se aquele pastor que tem 1 milhão de pessoas na igreja dele, ele tem capacidade para ter 1,5 milhão, se você ou eu temos capacidade para ter 100, 200, 300 pessoas e tivermos 300, 400 ou 500 pessoas, ou seja, mais do que deveríamos ter, nós teremos feito mais do que eles terão feito, porque o Senhor julga o 100% da capacidade que cada um de nós tem, conforme o chamado que nós temos. Então a sua luta não é para saber se você está indo bem de acordo com a régua de ministérios grandes. A sua régua é saber se Deus te chamou para um ministério grande, então seja fiel no pouco que Ele vai te colocar para o muito, o seu ministério vai crescer. Se você está querendo fazer baseado no que o outro faz, você está errado, você vai colocar um peso, agora estou falando com pastores, né? Se você vai colocar um peso, não, qualquer ministério que seja, o seu pastor, se você é um líder de célula, se você é um diácono, se você é um pregador da palavra, se você é um evangelista, se você tem alguma área de serviço na igreja, a excelência que você fizer, o que você faz, vai fazer você crescer e multiplicar, e você então será um servo bom e fiel, que fez mais do que talvez alguém que tem um ministério enorme, que tinha que ter um ministério maior ainda. Deus é o justo juiz. Você não vai prestar contas pelo outro naquele dia, mas você vai prestar contas do que você fez. O juízo diante de Deus é pessoal. Seremos nós naquele dia, serei eu sozinho diante do juiz naquele dia prestando contas. E Deus, mais do que medir os resultados, Ele vai medir o coração com o qual eu fiz o que eu estou fazendo. Você percebe como a coisa é séria? Como é importante servir ao Senhor? Mas, por outro lado, como é abençoado servir o Senhor, ter experiências com Ele, crescer no ministério, crescer na graça, crescer no conhecimento, crescer no que o Senhor pode fazer através de nós para a glória dEle. Então, sirva o Senhor com alegria, com diligência, com determinação, com unção, com graça, com consagração, com apoio de irmãos, de acordo com a liderança local da tua igreja. Sirva a Deus com obediência, com honra. O Senhor ama aquele que o serve. Se Deus ama o que dá com alegria, recursos financeiros, muito mais, darmos a vida para servir nossos irmãos. Que Deus te abençoe, seja você frutífero, seja eu frutífero, sejamos nós encorajando um ao outro, para que sejamos bênção, para que naquele dia tenhamos o que apresentar ao Senhor e que não seja tudo queimado, mas a gente possa ter alguma coisa preciosa para apresentar a Ele, para a glória dEle, em nome de Jesus. Deus te abençoe, até um próximo vídeo, se Deus quiser.